Bora falar também sobre Alan Lescano, o meio atacante argentino na mira de 3 grandes clubes do futebol brasileiro. As últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o meio atacante argentino na mira de 3 grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina, e eu me refiro a Alan Lescano, jogador de 23 anos de idade, que pertence ao Argentinos Júniors e entrou na mira dos 3 clubes que eu citei, segundo informação do jornalista Nahuen Arrigo. Importante contar que nem Palmeiras, nem Vasco, nem Cruzeiro confirmam as tratativas, mas a informação trazida pelo jornalista dá conta de que não há negociação formal, mas sondagens dos clubes brasileiros tentando entender quanto o Argentinos Júniors gostaria para vender o Lescano. O Argentinos havia comprado 50% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Ginásia, também da Argentina, por 2.300.000 euros. Até por isso dá para imaginar que para que um negócio desse saia, haveria necessidade de um investimento de 7, 8, 9, talvez até 10 milhões de euros, cifras que certamente o Vasco não terá capacidade de investir. Na atual temporada, o Lescano soma 20 jogos com 3 gols e 4 assistências. O Racing, também da Argentina, é outro interessado no jogador, mas o Argentinos Júniors dá preferência para a transferência do atleta para o exterior. Entre vender para um rival ou negociá-lo com clubes brasileiros, o Argentinos Júniors vai preferir negociar com times daqui. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade atualizo, beleza? Dimitri Payet. Pelo Vasco, Payet disputou 77 partidas, marcou 8 gols e deu 16 assistências. A princípio foi um drone seu, não foi, Vene Casagrande? Do Payet, a saída do Payet. E agora já tá oficial. Foi um drone seu ou não foi? Foi ou não foi? Não sei. Foi apenas uma informação que o Vasco deu entrada na documentação ontem para poder rescindir o contrato dele. E aconteceu, Lucas Pedrosa. Tá aí. O que você tem a dizer da passagem desse jogador? Eu vou falar, eu sempre falei pra vocês. Eu às vezes assisti ao Vasco só pra ver o Payet jogar. Que belo jogador. Mas o custo-benefício para realidade financeira do Vasco às vezes não vai bem, hein, Pedrosa? Foi uma história que começou muito bonita, tá? Eu acho que em 2023 o Payet foi extremamente importante para recuperar a autoestima do vascaíno, recuperar também a confiança desses jogadores. Vale lembrar, o Payet, ele participa diretamente de mais de 6 pontos naquela reta final ali de 2023, onde ele consegue fazer gol contra o Fortaleza, ele faz um gol também muito importante contra o América Mineiro, que faz o Vasco não cair naquele momento, faz também um gol contra o Curitiba, enfim, e além de tudo que ele trouxe dentro de campo, é recuperar realmente a confiança do vascaíno. Então 2023 pro Payet foi ótimo, ele mesmo no primeiro momento dele, na adaptação, ele conseguiu render pro Vasco. Ele começa 2024 muito bem, aí ele começa a sofrer com lesões, e quando ele sofre com lesões, eu acho que até mesmo a cabeça dele perde um pouquinho do foco, porque ele estava muito bem, ele perde 7 quilos no início de 2024, ele tá totalmente focado em fazer um grande ano. Aí ele machuca o joelho, se eu não me engano foi um ligamento colateral, aí ele fica 1 mês e meio fora, depois ele continua tendo problemas. Acho também que alguns treinadores não souberam aproveitar o Payet, e um desses treinadores foi o Rafael Paiva. Eu lembro muito bem quando o Vasco da Gama estava na semifinal da Copa do Brasil, e o Payet vai entrar com 40 e tantos de jogo, sendo que ele coloca o Rossi antes para jogar. Então, assim, eu acho que ele foi subaproveitado no ano de 2024, e em 2025, aí sim, aí ele não conseguiu dar nada pro torcedor do Vasco da Gama, e aí você já começa a colocar também na balança o custo-benefício, acaba parando em páginas policiais, e essa história termina bem pior, na minha visão, do que quando começou. É verdade. Grato ao Payet por 2023. Repito, eu acho que se ele não tivesse chegado, o Vasco teria caído naquela temporada. Não só por ele, mas pelo Verratti, por outros jogadores, pelo Emiliano Dias, pelo Ramon Dias. Isso é fato, mas ele é parte importante naquela composição. Porém, depois, tudo que a gente falou de bom não conseguiu se transformar em campo, então ele, na minha visão, não vai fazer tanta falta. Foi bom enquanto durou, e durou pouco tempo. Era legal ver o Payet jogar. Era espetacular ver a forma como ele, tecnicamente, era um jogador de futebol. Mas no final das contas, o Vasco, na situação financeira que tá, não tinha condições de seguir com o Payet. Alivia quanto aí na folha, hein? 1,5 milhão que ele ganha mais ou menos.
Por isso que eu sempre falei que o custo-benefício não estava valendo a pena para o Vasco da Gama. Mas eu concordo com o Pedrosa, eu acho que o ano de 2023 dele foi muito bom. Eu lembro o gol de falta contra o Fortaleza, contra o América. Contra o América. O Fortaleza também foi o de canhota. Verdade. Que ele corta e bate. Foi a noite do Roberto Dinamite, não teve isso? Cara, que ele usava a camisa do Roberto. Agora, e neste ano de 23, ele ganha de Arrascaeta neste programa no 11 contra 11. Ele tava jogando. Não, eu fui voto vencido, pra ficar claro. Ele começa muito bem em 2023. Mas ele é um bom jogador, Agora, gente. eu acho que 2025, isso não é informação, é apenas uma impressão de uma pessoa que estava acompanhando o caso. Eu acho que o problema extracampo, envolvendo páginas policiais, prejudicou demais o desempenho do Payet. Porque é difícil você exercer de uma maneira que você pode exercer da melhor maneira possível, tendo um problema como esse fora das quatro linhas, e eu falo mesmo do Bruno Henrique, por exemplo. Eu acho que a queda de produção do Bruno Henrique no Flamengo é muito por conta de fatores extracampo. E no caso do Payet, eu tenho a mesma impressão. Mas é isso, fim de um ciclo. Eu acho que o torcedor vascaíno tem que agradecer pelo que o Payet tentou apresentar e pelo que ele apresentou, pelo que ele foi importante, mas chegou ao fim, o revoar. Ô, Lucas Pedrosa, vai fazer o que com esse 1,5 milhão? Um churrasco? Não, vai ter que contratar. Tem que contratar, tem que realocar esse dinheiro aí em jogadores que possam chegar saudáveis. Talvez não em um jogador, acho muito complicado o Vasco gastar mais de 1 milhão num jogador, mas quem sabe trazer 2 jogadores de 700 que podem chegar para vestir a camisa, como foi com o Nuno Moreira. É um jogador que para mim é um case de sucesso nessa temporada do Vasco, não teve adaptação nenhuma, conseguiu chegar para jogar. E aí, para a posição, é justamente, eu não sei o que o Diniz vai fazer nessa parada, porque eu acho que isso é até uma informação, tá, gente? O Diniz acha que o elenco do Vasco é bom o suficiente para ele poder aproveitar muitos jogadores ali. Então, a parada, ela vai dar um termômetro muito grande. Só que, independentemente do que o Diniz acha ou não, eu acho que a diretoria tem que agir. Porque o Diniz está chegando agora, ele vai ter 2 meses de trabalho, ele completou 1 mês hoje, inclusive, de trabalho, vai ter mais, até o fim da parada, 2 meses de trabalho. Só que ele não sabe as mazelas que o torcedor sabe. Ele não sabe as mazelas e as deficiências que a diretoria também sabe. Então, assim, a diretoria não pode se acomodar caso o Diniz fale assim, eu preciso de 1, 2. Não. 1, 2 não serve. Tem que ser 4, 5, tem que ter um volante, tem que ter um meia, tem que ter um atacante centroavante do Verratti, tem que ter mais um ponta, tem que trazer mais um zagueiro, porque senão esse elenco vai bater no limitador. E eu, particularmente, acho que esse elenco não é ruim, longe disso, mas também não é confiável o suficiente. Então, para mim, tem que trazer jogadores que possam chegar e jogar. E o Vasco está precisando de um. Antes de eu colocar a acusação feita ao CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeu, vamos à nota dele rebatendo. Manifesto meu total repúdio em relação à falsa e irresponsável acusação feita pelo senhor Everton Brito no canal Pega na Geral no YouTube, que aparenta ter o único objetivo de atentar contra a minha reputação profissional e criar um ambiente de insegurança junto ao torcedor vascaíno. Em face da gravidade da falsa acusação, que inclusive cita evento que nunca ocorreu e declarações que eu jamais faria, até porque absolutamente contrárias a tudo aquilo que eu acredito para o futuro do Vasco, informo que já estão sendo adotadas as medidas jurídicas com o objetivo de se obter a devida e pertinente responsabilização criminal e civil. Qual foi a acusação? Preste atenção. O próximo ponto é o seguinte, é um ponto baseado numa informação de uma fonte que a gente fala, brincando, que é o repórter Foca. Mas esse repórter Foca, se você passar, se você tiver... Tem contrato com o Chicão, é bom a gente deixar claro, não é da gente. Esse repórter Foca, que na verdade é isso, como o Walter falou, né? Tem contrato, é da tropa do Chicão, digamos assim, né? O repórter Foca, se você parar para... Quem tiver paciência, garimpar aqui nos vídeos do Pega na Geral, toda vez que a gente mencionou a notícia do repórter Foca, bateu, toda. Foi confirmada pelos fatos depois. E o que aconteceu? Teve uma reunião do CEO da SAF Vasco, Carlos Amodeu, no sábado, na manhã de sábado. Uma conversa informal, na verdade, uma reunião formal do CEO, Carlos Amodeu, com funcionários da SAF Vasco. Só que depois da reunião, numa conversa informal, ele disse a seguinte frase, abre aspas,
a diretoria, para 2025, a diretoria do Vasco prevê tão somente, a grande meta é a permanência do time na Série A. Porém, não será o fim do mundo caso, isso palavras do Carlos Amodeu, CEO da SAF Vasco, que a diretoria da SAF Vasco prevê a permanência do time na Série A, mas que também não seria o fim do mundo caso o time sofra mais um rebaixamento, pois isso iria atrair todo o protagonismo midiático para o Vasco, e por esse lado seria ótimo financeiramente. Isso palavras do CEO, segundo a fonte, que até hoje não errou uma, que tem acesso às informações realmente. Ou seja, o Carlos Amodeu repete o que já foi dito por outros representantes dessa mesma corrente. Ele é o empregado, mas ele repete essa filosofia. O Vasco cair talvez seja melhor. A gente já ouviu essa frase antes. E agora ele repete essa frase dizendo o seguinte: o Vasco vai ter mais protagonismo midiático. Porque isso é o quê? A intronização. É colocar como um destaque fundamental o apequenamento do Vasco. Porque qual é o raciocínio desse funcionário? Que repete a lógica dessa caterva que está no poder no Vasco. Como eles não veem o Vasco mais disputando título, não é esse o lugar. Eles foram colocados lá no Vasco por toda uma aliança midiática do judiciário para apequenar o Vasco, para subalternizar o Vasco. O Vasco hoje é um clube muito querido, porque não faz mal a ninguém. Dos 4 cariocas é o único que não vai para o Mundial, não ameaça. Então, como o Vasco não vai disputar título na Série A, ele não tem protagonismo. Na Série B tem, porque na Série B a gente disputa entre os 4. Porque é isso que ele diz quando ele fala aqui, não, caso o time sofra mais um rebaixamento, não seria o fim do mundo, pois nós iríamos na Série B atrair todo o protagonismo midiático. Olha, cara, isso me lembra, sabe o quê? O próprio Barbieri, que foi citado aqui, numa entrevista coletiva, vocês se lembram, contra o Santos, que a gente perdeu o jogo contra o Santos, ele justificou dizendo assim, a gente disputou contra um time que está acostumado a jogar na Série A, que nunca caiu para B. Técnico do Vasco. Esse cara devia ter sido demitido logo depois dessa coletiva. Mas não, o que impera hoje é esse pensamento pequeno, de gente pequena, que quer o Vasco pequeno. Mas já falei muito, vou passar para o Walter. Walter, como é que você vê aí essa informação do repórter Foca? O repórter Foca, que tem contrato com o Chicão, não erra uma. Isso é um fato. Às vezes até notícias que a gente não chega nem a duvidar, divulgar e tal, que a gente vê ali, é uma coisa impressionante. E eu não duvido, porque é o mesmo raciocínio do Salgado. É a mesma estratégia, né? Como eles querem revender, o que seria mais produtivo para eles? O Vasco ficar brigando ali para não cair uma semana na zona do rebaixamento, porque eles não estão preocupados com o Vasco, eles estão preocupados em revender e garantir a comissão. Eu não acredito que Carlos Amodeu tenha dado tal declaração, mas é natural que ele vá até o grupo passar a confiança dizendo para o time que ele acredita que essa equipe possa brigar na parte de cima da tabela por uma vaga na Libertadores da América e não no rebaixamento. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. É isso aí, então, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com o giro de notícias do Vascão da Gama nesta noite de segunda-feira. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando também o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Gigante da Colina aqui no canal Eterno Vasco Oficial. A você, o meu muito obrigado, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, fui!